Tem empresário que misturam porque não tem conhecimento e tem empresários que misturam porque ele faz sacanagem de fato, ele quer lesar o fisco de fato, né? Qual a importância de auditar fornecedores para não perder créditos tributários na nova lógica do CBS e IBS? Na verdade, isso não tem a ver com reforma tributária, é mais uma questão administrativa das empresas, né? E muitas pessoas têm muita dificuldade em saber qual é o capital de giro que eu preciso, que eu necessito para o meu negócio não ter problemas, não ter sofrimentos na questão de fluxo de caixa, né? E falando em tecnologia, como a tecnologia se tornou obrigatória para sobreviver na reforma tributária, e tem algum sistema que você acha que é essencial? Na verdade, o governo está buscando cortar as empresas que compram notas fiscais. Vamos ser bem objetivos, Bem né? transparente. Essa que é a ideia. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso AroCast, hoje com Cristiano Aro e Maria Laura, para falarmos sobre reforma tributária. Não adianta, 2026 é o assunto da vez. Isso que eu ia falar. A gente abriu caixinha de perguntas e o assunto é esse só, Cris. Acho que o pessoal tá com medo, Cris. A reforma tributária está sendo muito latente no dia. A ordem do dia, né? Está sendo a ordem do dia, né? Ordem do dia. Meu Deus do céu! Olha, assim, a gente até tenta mudar o assunto, mas acaba caindo aí nisso. Sim. Tem uma pergunta que eu acho que a gente não falou ainda, porque a gente já acaba entrando nessa reforma tributária o tempo inteiro, né? Sim. Mas tem uma pergunta que eu achei interessante e a gente não comentou ainda sobre capital de giro. Okay. Como calcular o capital de giro considerando o dinheiro líquido que entra na conta após a retenção instantânea do imposto? Sim. Na verdade, isso não tem a ver com reforma tributária, é mais uma questão administrativa das empresas, né? E muitas pessoas têm muita dificuldade em saber qual é o capital de giro que eu preciso, que eu necessito para o meu negócio não ter problemas, não ter sofrimentos na questão de fluxo de caixa, né? Isso é muito fácil fazer esse cálculo e é uma dica que, assim, que a gente passa para muitos clientes, né? Eu sempre costumo dizer, é muito importante você entender qual que é o seu faturamento e esse faturamento seu, qual que é o período de recebimento dele. Então, por exemplo, eu tenho muito cliente que vende com 28 dias, com 30 dias, com 45 dias, tirar um prazo médio. Meu prazo médio é 30 dias. Eu tenho um faturamento médio de 500 mil reais. Qual que é meu capital de giro? Geralmente, na base administrativa, no modo geral, sempre é saudável você ter faturamento e meio no seu capital de giro. É sempre o saudável, né? Então, se eu tenho um faturamento de 500 mil reais aproximadamente e, consequentemente, um prazo médio de 30 dias, qual que é meu capital de giro? Uma média de 750 mil. Porque eu tenho 500 mil de capital de giro que eu vou vender e vou demorar para receber esse produto, eu preciso ter esse dinheiro para pagar fornecedor, custo fixo, custos variáveis, impostos, entre outras coisas, né? E, consequentemente, mais 15 dias de fôlego para eventuais problemas de alguém que possa, de repente, esticar um pouco o prazo máximo para alguns dias a mais, um cliente que você pega que o prazo é um pouco mais, tem um prazo mais aumentado. Então, geralmente, na base administrativa, um faturamento e meio de capital de giro para você ter um fluxo saudável no seu financeiro. É média de um e meio. 1,5. Entendi. Essa que é a ideia. Legal. Tá? Outra pergunta aqui, que acho que a gente não falou sobre isso ainda, Cris, crédito. Qual a importância de auditar fornecedores para não perder créditos tributários na nova lógica do CBS e IBS? Tá, isso é importantíssimo. Porque hoje um monte de empresa toma crédito, né? Exatamente. Na nova reforma tributária... Porque eu tô te cortando, tem um mito de que não vai ter mais isso, né? Na verdade, o governo está buscando cortar as empresas que compram notas fiscais. Vamos ser bem objetivos. Bem né? transparente. Essa que é a ideia. Muitas empresas acabam comprando nota fiscal para baixar seus impostos, né? O que acontece? O que o governo está fazendo isso hoje? Isso é uma dos artigos que está na reforma tributária. Ele vai ser feito uma contabilidade assistida, que a gente fala. O que é isso? Então, por exemplo, eu vendo produtos de plástico, por exemplo, né? Que é um mercado muito grande aí que tá bastante em ascensão. Então, se eu compro isso de um fornecedor e se o meu fornecedor não é pagador de impostos, eu não vou poder tomar crédito daqueles impostos. Então, uma empresa de lucro real, por exemplo, eu tomo crédito de PIS, COFINS, aquela nota fiscal, ela entra como abatimento da base de cálculo de RPJ, contribuição, e, obviamente, quando é venda
eu tenho também o crédito de ICMS. Então, quando eu compro esse material do meu cliente, eu compro a matéria-prima do modo geral, e esse meu fornecedor, ele não paga tributo, na hora que eu lanço a nota fiscal no meu sistema e vou fazer a contabilidade assistida, que a gente fala, a gente vai ver que essa empresa, ela não é pagadora de imposto, eu não posso tomar crédito de imposto dela. Ou seja, você indiretamente vai pagar o imposto do seu cliente, do seu fornecedor. Então, qual é a importância, voltando para a pergunta? É auditar seus fornecedores. Saber se ele está pagando os impostos corretamente. Saber se ele tem certidão negativa federal, estadual e ou municipal. Saber se o fornecedor realmente é idôneo. Olhar para ele, porque você vai ter que ter um olhar clínico, porque a responsabilidade tributária acaba sendo subjetiva. Você vai ter que olhar para isso para ele também. Se você comprar um produto e esse cliente não paga os impostos corretamente, você vai tomar crédito. É óbvio que o seu custo do seu produto vai aumentar drasticamente. E às vezes você estava contando com aquele crédito para ser competitivo no mercado. Exatamente. Então, isso vai ter uma grande mudança aí no mercado por conta disso, né? Então, as empresas vão, de fato, ter que olhar um pouco mais afinco para essas empresas que a qual é pagadora ou não é pagadora, né? Tem que tomar cuidado com isso. Outra pergunta, já nesse mesmo tema, que eu acho que muitos clientes cometem o erro ou acham que é uma coisa muito fácil e não quais os erros comuns as empresas cometem ao tentar aplicar crédito tributário sem acompanhamento contábil de um especialista? Exatamente. Essa também é um assunto que não está muito na reforma, mas é um assunto que vem na ordem do dia a dia há muito tempo. Sim. Por quê? Muitas empresas tomam crédito na sua contabilidade de algo que muitas vezes você não pode tomar crédito. Vou te dar um exemplo que eu tive um caso prático, tá? Eu tive um caso prático. Um cliente de lucro real, por exemplo, ele fez uma despesa de um determinado mercado e comprou lá X tanto reais de carne para fazer uma compra para a empresa dele. A gente tinha entendido que essa compra que ele tinha sido feito era para dar alimentação para os seus colaboradores. E, na verdade, simplesmente, ele pegou todas as compras que ele faz da pessoa física e jogou na pessoa jurídica, né? A gente tomou crédito de PIS, COFINS, ICMS, tudo que pode ser tomado de crédito, cada caso tem a sua nota fiscal específica. Muito bem. Esse cliente teve uma fiscalização depois. E a fiscalização conseguiu mostrar que esse produto que ele comprou não foi destinado para a origem da empresa dele. Era para um destino, fim específico terceirizado, né? No caso, é para a pessoa física dele. Ele tomou um auto de inflação, óbvio. Foi estornado os créditos, ele teve que pagar com juros e com multa e tomou um auto de inflação por aquilo, porque ele lesou o fisco. Ele trouxe uma despesa que não era da empresa, né? Por que é importante o acompanhamento de um técnico? É importante porque o técnico ele tem que olhar para todas as despesas que você tem na empresa e classificar. Aquilo é uma despesa para a empresa? É uma despesa direta? É uma despesa indireta? É uma despesa de insumo? É uma despesa de, eventualmente, algo que faz parte do produto? Então, você tem que ter esse olhar clínico. Porque se você tomar crédito de produtos que a qual você não tem participação direta no seu produto final, você pode sofrer uma fiscalização e tomar um auto de inflação e aí a conta fica muito cara. Ô, Cris, em pleno 2026, ainda há empresários que misturam pessoa física? Ainda há empresário que mistura pessoa física. Tem empresário que misturam porque não tem conhecimento e tem empresários que misturam porque ele faz sacanagem de fato, ele quer lesar o fisco de fato, né? Ele pega diversas despesas que ele tem fora da empresa dele. Pessoais, né? Pessoais, entre outras, e traz essa despesa para a empresa. E aí ela pega e diminui obviamente aí o seu lucro para que pague menos imposto de renda e contribuição social. E óbvio, o fisco está de olho nisso. Ele tem ferramentas hoje para olhar e entender se aquilo de fato foi custo direto da empresa ou se não foi de custo direto da empresa. Mas, infelizmente, acontece muito essa mistura de pessoa física com pessoa jurídica. Isso acontece. Ainda, né? Ainda. Mesmo, né, eu acredito que a gente, pelo menos, a Aro alerta isso direto. Constantemente. Constantemente. A gente sempre olha para todas as despesas e muitas vezes, como a gente não é um escritório interno da empresa e a gente tem dúvida de uma despesa, a gente sempre pergunta para o empresário ou para o administrativo. Olha, que despesa que foi essa? Ah, foi para X. Certeza? Tem evidência disso, né? Me mande a apresentação sobre essas questões para você não deixar o cliente depois em maus lençóis no segundo momento com eventual fiscalização. E falando em tecnologia, como a tecnologia se tornou obrigatória para sobreviver na reforma tributária, e tem algum sistema que você acha que é essencial? Olha, na verdade não é um sistema. Toda empresa precisa ter um bom RP. Toda empresa tem que ter um controle voltado para a sua entrada e para a sua saída. Quando eu digo isso, eu não falo somente em fluxo de caixa, eu não falo só em demonstrativo de DFC ou balanço ou balancete.
Eu falo para demonstrativo de fato o que ele está comprando, a classificação das notas de entrada, para que ele está utilizando aquilo, se é custo fixo, se é custo variável, se é custo direto do produto. E, obviamente, depois para fazer as suas organização e apuração do seu custo, que é o DRE gerencial, a sua saída, para a sua precificação da sua saída, porque sistemas fazem isso hoje, né? Então é importante você ter uma boa tecnologia, um bom RP, mas assim, não adianta você ter um RP e não alimentar. Você precisa ter um RP e você colocar todas as informações dentro desse RP. Você ter, de fato, o seu contas a pagar completo, o seu contas a receber completo, as suas compras completas, as suas saídas completas, porque o RP depois vai fazer algumas informações e vai trazer alguns cubos para você de demonstrativo. Olha, esse produto que você vendeu, você comprou matéria-prima, você teve um custo indireto de tanto e você vendeu esse produto. Olha, esse produto está sendo negativo para você. Ele vai trazer isso, né? E, obviamente, na questão da reforma tributária. Porque a reforma tributária, a gente tem um monte de imposto que a gente paga hoje em qualquer tipo de produto e ou serviços. E, obviamente, o seu RP ele vai te mostrar se você está no prejuízo, se você está com lucro, qual que é a sua meta, qual que é a sua margem alcançada, enfim. Ele te demonstra no modo geral. Então, obviamente, uma boa organização, um bom RP e uma boa tecnologia, obviamente, você tem aí tudo na sua mão para você saber como está a saúde financeira e o seu negócio como um todo. E às vezes, eu sou pequenininho, eu não vou gastar com RP. Não, existem alguns de prateleiras que são sistemas bons hoje pequenos, para empresa pequena. Exato, que são valores que cabem em qualquer bolso e que consegue fazer todo esse parâmetro. Óbvio que não vai te dar um parâmetro um pouco mais completo. Personalizado. Mas vai te dar números que você fala, poxa, eu não tinha olhado para isso. E aí sim você pode tomar decisões para o seu negócio crescer cada vez mais. Então a palavra-chave é organização. Organização. Pode ser com RP de prateleira baratinho, ou pode ser com o RP mais conhecido no mercado, que é o Carão. Se você tem uma boa organização, um bom processo, no modo geral, consequentemente, você vai ter um bom resultado da sua empresa. E o Cris, agora para a gente finalizar sobre esse assunto. Você acha que existe alguma oportunidade estratégica e vantagem competitiva para quem está bem assessorado? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Nesse novo cenário? Não tenha dúvida. Com a reforma tributária, não só com a reforma tributária, mas com a situação fiscal que nós vivenciamos no mercado, muitas exceções que você existe. E é complexo, né, Se Cris? você tiver uma boa assessoria contábil do seu lado, para entender o seu produto, para entender o seu custo do produto, para entender os impostos que são aplicados. Pô, eu vendo fora do estado, eu tenho diferencial de alíquota, eu faço importação, eu posso importar por Santa Catarina, por Minas Gerais, por Espírito Santo, entre outros estados. Qual que é o melhor cenário onde eu consigo ter uma melhor otimização tributária? Consequentemente, é dinheiro no bolso. Consequentemente, não só dinheiro no bolso, mas você ser mais competitivo. É aquela velha história. Por que um cliente X, meu concorrente X, vende um produto 10% mais barato que eu? Não é só questão de preço, não é só questão de comprar bem. É questão de você ter uma assessoria por trás e entender que tem um emaranhado tributário por trás daquilo. Você trazer uma objetividade, uma elisão fiscal, são métodos legais que a gente consegue, de fato, reduzir, ter um benefício fiscal e, consequentemente, você vai pagar uns impostos um pouco menor. É óbvio que ele vai conseguir vender com um preço melhor no mercado e vai rentabilizar mais. Então, assessoria contábil, uma assessoria de um contador próximo da sua empresa, olhando para esse detalhe, você sai 2, 3, 4 passos à frente da concorrência. E assim, não espera você... obviamente, quando a gente abre um negócio, a gente empreende, a gente quer que cresça, que fature, que dê tudo certo. Não espere você estar já há algum tempo no mercado ou maior para se estruturar. Não, tem que se preparar antes. Desde o começo. Com certeza. Mas eu sou simples, eu faturo 100 mil só no mês. Você acha que eu preciso de tudo isso? Precisa. Eu já mostrei para clientes, Maria Laura, que faturam 50 mil por mês, que ele tinha um lucro, exemplo, lá de 10% de 5 mil reais. Eu já mostrei para clientes que ele tivesse feito um trabalho um pouco mais afinco, gastado um pouquinho mais, ele teria um lucro de 8, 9 mil reais. Então, assim, faz a conta e multiplica depois isso. Então, é olhar para os números. E quando você está iniciando a atividade, é muito mais fácil. Muito. Você está montando processos, organizando a sua empresa, organizando seu fluxo de caixa. E até entendendo onde você está pisando. Organizando seu business plan. Então, você olha de um método geral, que é muito mais fácil quem fatura 50 mil que quem fatura 50 milhões por mês. O volume é muito maior. Eu acho que corrigir depois... Exato, mais difícil. Mas é como se fosse você trocar o pneu do carro e andando. É a mesma coisa disso. Então, você começa o negócio estruturado e o mais importante, você tendo números, você tendo estatística daqueles números, para que lá na frente você tome algumas decisões sobre crescimento, rumo, negócio, entre outras coisas.
Eu sempre falo que, infelizmente, quando a gente vai empreender, precisava ter um curso antes de administração e uma contabilidade para não contadores. E se você, desde o início, já está com uma contabilidade, você já está a par de tudo, todos os passos, tudo que vai acontecer, os impostos que você vai pagar, o porquê você... Até entender o porquê eu estou pagando isso, Sim. o que é isso. É melhor do que você crescer e falar... daí você vai ficar mais perdido ainda, né? Sim, com certeza. É importantíssimo você, desde o começo, você ter essa percepção. Esse respaldo, Porque assim, não ajuda. adianta você ter o melhor produto no mundo ou o melhor serviço do mundo se você não sabe administrar sua empresa. E administrar a empresa não é pagar conta. Pagar conta qualquer um paga. É você olhar para o seu fluxo de caixa, você olhar o que vai sobrar, o seu fluxo de caixa projetado, o seu capital de giro, o que eu posso fazer para melhorar minha margem, para melhorar meu produto, melhorar minha rentabilidade. Isso é administração. Sim. Não adianta você ter o melhor produto, mas não ter uma boa administração. Sim. Então, eu sempre costumo dizer, todos os empresários que estão iniciando a vida empresarial, é muito importante fazer um cursinho básico, de repente um Senai da vida. Sim. Tem bastante cursos inicialmente de administração, que é bem bacana, para que você entenda algumas coisas, que você aplique no seu negócio, que com certeza você vai ter grandes retornos. Sim, sim. Então é isso sobre esse tema. Alguma coisa a acrescentar? Não, só queria dizer que se você busca uma assessoria contábil de segurança, personalizada e, como a gente falou aqui, que é centralizada em organização, conte com a Aro Contabilidade. A gente vai deixar o linkzinho aqui na bio para vocês entrarem em contato com a gente. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!